Graça e paz, meus queridos, boa noite. Vamos iniciar nossa live dentro de alguns minutinhos. Bem-vindos vocês aqui conosco, no nosso culto presencial, na nossa live. Bem-vindos a cada um que está aqui conosco. Bom tê-los aqui. Convido você a estar também contatando os seus amigos, convidando a outros para estarem juntos conosco, interagindo dentro da palavra de Deus. Aleluia. Um momento muito especial. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Aleluia. Semana passada nós não conseguimos entrar com o nosso culto, mas hoje, para a glória do nosso Deus, aqui estamos para mais um culto especial, na presença do nosso Pai, na casa dele e refletindo sobre a palavra dele. Eu sei que ele tem algo especial a falar ao seu coração essa noite. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és o Deus de misericórdia, Pai. Deus de bondade, de amor. Te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Pai. Só Tu és o Senhor das nossas vidas, o Santo, o Soberano, o Altíssimo, o El Shaddai, o Grande. Oh, aleluia. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Recebe a nossa adoração neste momento, onde estamos iniciando mais um culto para o louvor da Tua glória. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, passeia no nosso meio, ministra nos nossos corações aqui, naqueles que estão também nessa live. Que o Senhor possa visitar corações, despertar corações, derramar sobre cada um óleo fresco, um óleo novo, trazendo refrigério, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada pelo seu cuidado, Pai, pelo seu sustento sobre as nossas vidas. Graças te damos. Oh, Deus, é verdade. Seu amor é imenso, Senhor, incomparável. As suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Glórias ao Teu santo nome, Pai. Oh, Deus poderoso. Silvia aqui conosco, bem-vinda, minha querida, boa noite. Bom tê-la aqui com a gente, mais este culto. Eu quero deixar aqui em aberto também, se você tem algum pedido de oração, cada um de vocês que estão entrando, se você tiver um pedido de oração, deixa anotadinho aí para nós, que nós temos a nossa lista aqui de pedidos e vamos estar colocando diante do Senhor no final do culto, para estarmos orando por essas causas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Grande é o Teu poder, Pai. Só o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Como é bom estar na Sua casa, Jesus. Como é prazeroso poder estar na Sua casa, poder ouvir a Tua voz, poder estar junto com os nossos amados aqui na igreja, também nessa live. Aleluia. Rê, bem-vinda, saudade de você também, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Muito frio aí na terrinha? Graças a Deus. Te convido nesse instante para orarmos a Deus, a nossa oração inicial, que fazemos sempre. Bem-vinda a Cida aqui conosco também.
Nossa oração onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E depois a nossa oração de gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Amém? Graças a Deus. Pai soberano e grande, Tu és o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de amor. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar nesse instante. Queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, sonda o nosso interior agora. Olha para dentro de nós, esquadrinha o nosso coração. Senhor, vê aquilo que ainda não está em acordo com o Seu querer, aquilo que ainda é mal, as práticas, pensamentos e atitudes. Ó Deus, que o Senhor vem arrancando de nós, Pai, aquilo que é mal. A Sua palavra diz que o coração do homem é enganoso e que nós possamos buscar no Senhor a cada dia, ser moldados, ter o nosso caráter dentro do padrão que agrade a Ti, que o Senhor possa nos lapidar, Senhor, porque somos pedras brutas. Trabalha em nós, trabalha no nosso interior, perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos delitos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço também, como agradecimento na realidade, por mais esta noite, por mais este culto aqui na sua casa. Obrigada, meu Deus e meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigada, Senhor, porque eu sei que é o Senhor quem preparou esse dia, esse momento aqui. Obrigada porque o sustento de cada um de nós vem de Ti, Pai. Independente daquilo que temos vivido, o Senhor continua sendo soberano, aquele que pode todas as coisas, o onisciente, onipresente, onipotente. Te convidamos, Espírito Santo de Deus, a ficar à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus, toma todos aqueles que estão entrando, ministra o coração de cada um, daqueles que estão tristes, daqueles que estão enfermos, daqueles que esperam por um milagre nesta noite, que o Senhor venha agir, Senhor, com poder e glória, porque só Tu és santo e Senhor. Assim nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, queridos. Bem-vinda também, Silvana Rony, aqui conosco. Bom tê-la aqui, viu, minha querida? Deus abençoe ricamente a sua vida. Derrame refrigério, renovo dele sobre você. Temos orado pela sua vida. Graças a Deus por cada um de vocês que já estão aqui conosco. E nós vamos hoje para um tema também bastante complexo. Nós temos falado do Evangelho de João, temos estudado o Evangelho de João, onde temos falado sobre a missão de cada um, falamos da missão de Jesus, comentamos isso em 2 lições e foi uma bênção porque nós vimos como é que João veio para anunciar o Salvador e o trabalhar de Jesus, investindo nas vidas, nas almas. Hoje nós vamos falar também de um tema muito bom, muito reflexivo, que é como seguir a Jesus. Bem-vinda também, Dulce, aqui conosco, Dulce Tenca, bom tê-la aqui, minha querida. Graças a Deus pela sua vida. E quando nós falamos de seguir a Jesus é uma decisão. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, nós disponibilizamos a nossa vida para Ele agir. Nós damos liberdade a Ele para entrar, para trabalhar, para fazer a vontade dEle. E seguir a Jesus na realidade, é o projeto mais fascinante da nossa vida. É algo grandioso. E eu começo a lembrar da minha vida antes de Jesus e hoje, depois que Jesus entrou em mim, de tudo aquilo que Jesus tem arrancado já, trabalhado em mim, lapidado a minha vida. Eu sei que muitas coisas ainda Ele tem que fazer. E tenho certeza que na sua também, de cada um de nós. Mas como é bom, como é fascinante lembrar daquilo que nós temos experimentado na nossa caminhada na fé. Então é o projeto mais fascinante das nossas vidas, seguir a Jesus, decidir seguir a Jesus. E é uma aventura de fé que define o futuro eterno das nossas almas. Nós precisamos ter consciência da importância de ter Jesus conduzindo as nossas vidas.
dirigindo de fato, dando direção a cada um de nós, né? Coordenando as nossas decisões. Seguir a Jesus é engajar-se na maior missão de amor e no plano mais eficaz de transformação das nossas vidas. Seguir a Jesus, na realidade, é buscar nele essa mudança. Nós precisamos ansiar por isso, nós precisamos ter sede dessa mudança, dessa transformação interior em nós, daquilo que Jesus deseja fazer em nós. Por quê? Porque muitas coisas precisam ser mudadas em nós, mas muitas coisas nós não admitimos que precisa ser mudada em nós. Então nós convidamos a Jesus e damos liberdade a Ele de agir nas nossas vidas de uma forma transformadora, mudando a nossa história de dentro para fora, mudando o nosso interior. Amém? Tem um texto que eu quero citar aqui com vocês que está em Lucas 9, 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24, que diz o seguinte: quando Jesus aqui, ele desafia você a participar desse projeto, de seguir a Ele, de servir a Ele, de caminhar com Ele. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se você quer seguir a Jesus, terá que cumprir algumas exigências. E aqui, como cristão, nós precisamos entender que aqueles que seguem ao Senhor, eles precisam imitar o seu modo de vida. Aqueles que seguem ao Senhor precisam buscar obedecer a Ele, obedecer às suas ordens, obedecer ao seu comando. Estarmos a serviço dEle é permitir que Ele fale e que a gente obedeça, que Ele fale, que eu me submeta. Amém? E quando Ele cita aqui, levar a sua cruz, ou seja, identificar-se completamente com a mensagem de Cristo, mesmo que isso implicasse aquele povo já à morte, mas a importância que eu assumir o meu papel diante disso. Nós devemos negar o nosso desejo egoísta de usar o nosso tempo, o nosso dinheiro da forma que nos apraz, do modo que nos agrada, da forma como nós queremos. E isso faz toda a diferença, escolher uma direção na minha vida, sem levar em conta a vontade de Cristo, certamente não é bênção para mim. Bem-vindo Gonçalo Tomé aqui conosco também, glória a Deus pela sua vida. Então nós devemos negar, nós devemos abrir mão do desejo egoísta que muitas vezes cresce dentro de nós, que quer comandar a nossa vida, que domina o nosso tempo, que domina o nosso dinheiro e que quer fazer de nós aquilo que agrada a nós. Quer massagear o nosso ego, quer massagear a nossa carne, quer fazer a nossa própria vontade. E quando nós desejamos de fato seguir ao Senhor, servir a Ele, nós abrimos mão do nosso ego. Jorge Teixeira, meu aluno querido, um grande abraço, viu? Bom tê-lo aqui. Então, servir a Jesus de fato é abrir mão do eu, do ego, da vontade própria, do meu querer, para fazer de fato a vontade dele, do Senhor. Seguir a Cristo nesta vida pode ser caro, mas no final, depois de dor, de todo o esforço, de todo o desgaste, certamente nós seremos amplamente recompensados. Não importa o que você esteja passando, até porque a Bíblia cita que no mundo nós teríamos aflições. Não existe nenhum texto na palavra de Deus que diz que depois que nós decidíssemos seguir a Jesus, nós não teríamos mais dificuldades. Muito pelo contrário, a palavra de Deus é clara e diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas essa fala vai muito além, quando ele complementa, mas não temas,
porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por mim e por vocês. Amém? Graças a Deus por isso. E dando continuidade aqui então à nossa palavra, eu quero citar 4 exigências, ou seja, compromissos que nós devemos firmar para servir de fato, para seguir a Jesus. O primeiro dele, você precisa decidir. Eu preciso ter uma decisão, de fato, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero Jesus em mim, eu quero Jesus no comando da minha vida, eu quero Jesus nas decisões da minha vida, eu quero Jesus dizendo para mim sim e não, que tudo aquilo que eu fizer, eu preciso buscar a aprovação dele. Então, a decisão, eu preciso decidir por Jesus. Não dá para dizer que Jesus entrou na minha vida, que Jesus fez diferença em mim e amanhã eu tomo uma outra posição, eu decido por uma outra opção. Quando eu convido Jesus para fazer morada em mim, de fato, eu tenho a decisão clara de que a partir de agora a minha vida pertence a Ele. Eu convido Ele para fazer morada em mim, para perdoar os meus pecados e principalmente o meu nome vai estar escrito no livro da vida. E isso tudo é que vai fazer diferença. Então eu preciso decidir. Trata-se de uma decisão pessoal e calculada, ou seja, realmente é isso que eu desejo. Não tem como ser abençoado, não tem como ser fortalecido, não tem como se levantar diante das dificuldades se não for por Jesus. Se nós não formos sustentados por Ele, nós não conseguimos avançar. Nós somos limitados, certamente. E se alguém quer, lá em Lucas 14, 25 a 33, é uma iniciativa individual e intransferível, ou seja, eu decido por Jesus. Não importa se o meu esposo vai decidir, não importa. Bem-vinda, irmã Cida de Cabo Frio, bom tê-la aqui conosco, querida. Não importa se eu decidi por Jesus, a minha família não, meu esposo não, a minha filha não, a minha esposa não importa. Eu preciso buscar a minha salvação e ela é individual. Eu preciso apresentar a minha vida diante do Senhor com uma decisão intransferível, individual. É a minha decisão, é a decisão de cada um e Ele respeita a nossa decisão. Segundo ponto, você precisa negar-se a si mesmo. Então é uma autonegação, ou seja, sujeitar-se totalmente à vontade de Deus. Como eu iniciei agora. Bem-vinda, querida Nádia, também conosco. Bom tê-la aqui. Então, negar-se a si mesmo, ou seja, crucificar a minha vontade, o meu querer, os meus desejos, o meu ego, o meu orgulho, aquilo que eu quero para a minha vida. Então, eu preciso realmente abrir mão daquilo que faz bem única e exclusivamente a mim. Porque nós, como pessoas, somos tendenciosos a buscar aquilo que queremos. Hoje eu quero ir ao culto, hoje eu quero ir à igreja, hoje eu quero orar, hoje eu quero ler a Bíblia, mas eu preciso deixar que Jesus tenha o comando de fato da minha vida, me sujeitar totalmente à vontade dele. Seguir a Jesus implica em obedecer às suas ordens. E nós, vamos falar claramente, não gostamos muito de obedecer ordens, né? Às vezes temos dificuldade de obedecer ordens do nosso patrão, de uma liderança, às vezes de uma liderança no trabalho, às vezes de uma liderança na igreja, às vezes do próprio Deus. Nós impomos condições para nos submeter, então nós não gostamos de ouvir não. Mas Deus é Deus justo e a palavra dele diz sim para sim e não para não. O que passar disso não é de Deus, é do maligno. Então eu preciso me submeter a Ele em obediência. Você tomará sua cruz diariamente, ou seja, assumirá todo o sofrimento advindo da sua união com Cristo, ou seja,
abrir mão das minhas vontades, fazer a vontade do Senhor. Há um preço para isso, certamente. E muitas vezes esse preço nos custa muito, mas certamente é um preço muito menor do que aquele que Jesus pagou pela minha e pela sua vida na cruz do Calvário. Amém? E o quarto ponto, você abrirá mão da sua vida e dos seus projetos pessoais por causa de Jesus e do Evangelho, e será, como eu já disse anteriormente, amplamente recompensado. E lembre-se de uma coisa muito importante. Uma vez eu ouvi isso, e isso mexeu muito comigo, ouvindo a palavra de Deus, quando um preletor me disse assim, melhor, ele disse para a igreja, aquilo que Jesus tem para você de melhor não é aqui nessa vida, não é aqui nesse lugar, não é aqui na terra. Nós somos unicamente forasteiros aqui. Estamos aqui de passagem, estamos aqui por um período, não sabemos por quanto tempo. Um dia Jesus vai nos chamar e vai nos levar. Mas aquilo que nós vamos experimentar de grandioso, de recompensador, de expressão maior de amor, é na glória, é junto do Pai. Então precisamos investir na nossa vida aqui, porque a colheita virá na glória, junto dele. Lá é o lugar onde nós precisamos desejar estar. Amém? E João, no capítulo 6, que é esse texto que nós estamos vendo, 6 de 1 a 71, não dá para ler todos os textos aqui, mas nesse capítulo ele nos apresenta Jesus se relacionando com a multidão e com os seguidores. E nós temos falado isso aqui no decorrer do Evangelho de João, que temos estudado às quartas-feiras, quando nós vemos Jesus como exemplo, como referência de vida para cada um de nós. Ele é a nossa referência de vida. Às vezes a gente foca em buscar nas pessoas um exemplo de vida. O meu referencial de vida é tal pessoa, você é o meu exemplo de vida. Eu te digo sempre, Jesus é a nossa referência de vida. Referência de amor, de fidelidade, de amor ao próximo, de dedicação, de entrega. Então, esse capítulo ele fala claramente do relacionamento de Jesus com a multidão e com os seus seguidores. Ele acolhe a multidão, ele foge da multidão, ele ensina a multidão. E esse tema predominante aqui é o tema que nos direciona a seguir a Jesus. Porque Jesus é aquele que acolhe a cada um de nós, é aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele que está sempre disponível para nos ouvir, para nos socorrer. Quem é aquele então que eu vou seguir? Nosso tema hoje é como seguir a Jesus. E aí estamos falando um pouco do nosso compromisso para seguir a Ele. E agora a minha pergunta, quem é aquele que eu vou seguir de fato? Nos versículos de 1 a 21, João escolhe e registra no seu livro 7 milagres feitos por Jesus. 7. Claro que Jesus fez N milagres, muitos, muitos. Mas aqui o Evangelho de João nós vemos a citação desses 7. E o objetivo é que creiamos que Jesus é Deus e recebamos através dele a vida eterna. Devemos nos lembrar disso, que a nossa vida é única, única. Às vezes as pessoas não compreendem muito isso, mas a nossa vida é única, é eterna. Ela não termina aqui. O nosso corpo físico um dia vai voltar a ser pó, de onde nós viemos, do pó. Mas o nosso espírito, ele vai estar com o Senhor. Então, precisamos nos lembrar disso, de que a nossa vida é eterna. E citando aqui alguns milagres, eu quero citar o primeiro, quando Jesus transformou a água em vinho. No texto 2, no capítulo 2, versículos de 1 a 11, quando Jesus cita sobre as bodas de Canaã, onde ele transformou naquela festa de casamento a água em vinho. Jesus é o Senhor da qualidade.
Jesus se preocupa sempre em suprir os seus, em atender a necessidade dos seus. Depois tem outro milagre na cura do filho do oficial do rei. Esse que creu que Jesus era o Senhor, que Jesus poderia fazer milagres, e por isso ele recebeu o milagre, porque ele creu. E nós precisamos exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor da distância. Então, olha outro milagre importante que eu quero citar aqui, a cura do paralítico, que nós falamos há pouco tempo aqui, que estava enfermo há 38 anos sofrendo de uma enfermidade, ou seja, era paralítico. E Jesus é o Senhor do tempo. Jesus tomou aquela vida e curou e restaurou. No capítulo 6, nós temos 2 milagres que revelam aí 2 aspectos do senhorio de Jesus. Ainda eu quero citar esses 2 milagres no capítulo 6 do Evangelho de João. O primeiro que eu quero citar: Jesus é o Senhor da quantidade, versículos de 1 a 15. Uma multidão de pessoas carentes seguia Jesus por causa dos sinais e curas que ele realizava. Por onde Jesus passava, os feitos dele ia envolvendo as pessoas, ia convencendo as pessoas de que ele era alguém especial, de que algo especial acontecia através da vida de Jesus. E Jesus tentou se desvencilhar dessas pessoas, mas ele não conseguiu. Bem-vinda, Miriam, aqui conosco, querida. Ana Márcia também. Bom tê-las aqui, viu? Deus abençoe suas vidas. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Filipe: onde compraremos pães para eles dar o comer? No versículo 5. Perdão. E aí o primeiro ponto. Jesus compadeceu-se da multidão. Ele ensinou ali as pessoas, porque as via como ovelhas sem pastor. Jesus se compadeceu daquele povo faminto. E quando ele perguntou onde compraremos pães para dar de comer a esse povo, ele estava preocupado ali com aquele povo faminto. Ele acolheu as pessoas e socorreu aquelas que precisavam de cura. Ele desejava alimentar a multidão. Esse é Jesus. Esse é um exemplo maior de amor. Onde Jesus... Só um minutinho, deixa eu pegar minha água aqui. Amém. Onde Jesus nos ensina a compadecermos do que sofre, do faminto, compadecermos daquele que não tem um agasalho, daquele que não tem um teto, daquele que precisa de uma palavra de carinho, de um abraço, de uma palavra de ânimo. Bem-vinda, irmã Lisa, aqui conosco. Deus abençoe, minha amada. Então aqui nós vemos o puro exemplo de Jesus, né? Se compadecendo daqueles que estavam famintos ali e que precisavam de ajuda. Ele acolheu as pessoas, ele socorreu aquelas que precisavam de cura. Ele saciava a fome física, a fome espiritual de cada uma delas. Ele desejava alimentar a multidão. E eu queria fazer um parêntese aqui para que nós possamos nos lembrar do faminto, nós possamos nos lembrar da viúva, do órfão, daquele que muitas vezes não tem um bocado de arroz para comer. Que nós possamos nos lembrar de dividir o nosso pão com aquele que não tem. E Jesus é o nosso maior exemplo de amor e dedicação. Jesus experimenta ali, no segundo ponto, os seus discípulos. Ele diz para os 12, dai-lhes vós mesmos de comer, lá em Lucas 9:13. Por que ele disse isso aos seus discípulos? Ele disse, na realidade, porque ele estava testando os seus discípulos, porque ele já sabia o que ele ia fazer.
Ele já sabia qual seria a sua decisão, como tratar aquela situação. E muitas vezes é assim que o Senhor faz conosco, como Ele fazia com seus discípulos. Mas muitas vezes o Senhor age conosco, nos dando algumas estratégias para ver como é que nós vamos conseguir resolver determinada situação. E Jesus diz ali para eles: dê alimento a essas pessoas. E claro que os discípulos logo vão pensar: mas como assim? É muita gente, 5 pães e 2 peixes, como nós vamos saciar a fome desse povo? Mas Jesus alimenta aquela multidão, multiplicando ali pães e peixes. As sugestões dos discípulos foram rejeitadas por Jesus, que a partir de 5 pães e 2 peixes, Ele alimenta a 5.000 pessoas. E a palavra de Deus diz que além de alimentar todo aquele povo, ainda sobraram 12 cestos de alimentos. 12 cestos de alimentos. Jesus é o Senhor que multiplica, ou seja, o Deus da quantidade. Mas como assim? Mas Ele é Senhor para multiplicar. Mas quando nós temos no nosso coração amor de fato para compartilhar daquilo que nós temos, não importa que a quantidade não seja grande, importa que o amor do nosso coração seja grandioso. Importa a disponibilidade do nosso coração em compartilhar daquilo que nós temos com o outro. E certamente Deus vai prover, Deus vai multiplicar, Deus vai suprir a necessidade. Amém? 2 lições práticas aqui. Toda vez que Deus lhe colocar numa situação em que os recursos que você tem são menores do que as suas necessidades, certamente Ele estará provando a sua fé. Todas as vezes que o Senhor te colocar numa situação onde você olha para os seus recursos e olha para a quantidade de pessoas que precisa de ajuda, pode ter certeza que o Senhor está nesse negócio. Ele está testando a sua fé. Senhor, mas eu tenho aqui um pacote de arroz e eu tenho 100 pessoas para saciar a fome com esse arroz. Senhor, mas eu creio. Eu creio que o Senhor é aquele que vai suprir a necessidade desse povo, a fome desse povo. Mike também conosco, bem-vindo, bom tê-lo aqui conosco. Então é importante o quê? A disponibilidade do nosso coração. Não importa a quantidade que você tenha, não olhe para a quantidade de pessoas que precisam de algo. Olhe para o Deus que colocou na sua mão algo disponível. Não importa se aquilo aos seus olhos pareça muito pouco. Importa que o Deus a quem nós servimos pode multiplicar quantas vezes for necessário. Quantas vezes houver necessidade, Ele vai multiplicar o alimento para a provisão, para o suprimento do necessitado. Ele só quer a disponibilidade do nosso coração. Bem-vinda também, Grazi, irmã querida, bom tê-la aqui conosco, minha amada. Então, eu quero que você fique atento a essa frase, eu vou repetir novamente. Toda vez que Deus lhe colocar numa situação em que os recursos são menores, os seus recursos são menores do que as necessidades, Ele estará provando a sua fé. Então, não olhe para o tamanho do seu recurso, olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe para o tamanho daquele que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Graças a Deus por isso. Creia que Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos? Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Toda vez que surgir uma grande necessidade, entregue o que você tem para Jesus e deixe que Ele faça o resto. Todas as vezes que você estiver no momento
onde você olha ao seu redor e pensa, mas eu só tenho isso, Senhor. Mas, Senhor, eu só tenho um tomate, eu só tenho um ovo, Senhor. Pense que Deus está ali, junto de você. Entregue para Ele essa causa. Senhor, eu só tenho esse ovo, mas eu sei que com esse ovo o Senhor vai suprir a minha necessidade e daqueles que o Senhor trouxer para compartilhar desse ovo comigo. Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Só Ele pode multiplicar e mudar qualquer cenário, qualquer contexto. Às vezes nos falta fé para colher os milagres. Às vezes nós não experimentamos a grandeza de Deus porque estamos distraídos, preocupados com a quantidade daquilo que nós temos, onde chegar, porque eu só tenho isso. É só um pedaço de pão, é só um ovo, é só um tomate, é só uma laranja, mas o meu Deus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, entregue essa causa nas mãos dele e ele vai fazer. Então, o segundo milagre, o primeiro, Jesus é o Senhor da quantidade. Ele multiplicou ali os 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Agora, o segundo milagre que eu quero citar, Jesus é o Senhor da natureza. Versículos 16 a 21. A multidão estava eufórica com o milagre da multiplicação de alimentos. O povo ficou assim, estagnado. Como assim? Tantas pessoas aqui, só temos 5 pães e 2 peixes. Como todo mundo comeu, todo mundo se saciou e ainda sobraram 12 cestos de alimentos. Como assim? Então a multidão ficou impactada e desejava proclamar a Jesus como rei ali sobre todos. Mas ele, porém, retirou-se sozinho para o monte. Ele não queria ser o rei da necessidade material das pessoas. Por quê? Porque a grandeza e a soberania do nosso Deus vai muito além de coisas pequenas, vai muito além de coisas materiais, vai muito além de coisas físicas. Nós nos preocupamos com um pedaço de pão. Deus se preocupa com a salvação de uma alma. Nós não conseguimos imaginar a grandeza desse Deus, o quanto é importante para Ele a salvação de uma alma. Por isso que a gente vive falando sobre isso. Vamos semear a palavra, vamos plantar as boas novas. Nós temos uma missão aqui na terra. Se nós desejamos seguir ao Senhor, realmente como seguidor de Jesus, eu preciso plantar a palavra de Deus. Por quê? Porque o Deus a quem eu sirvo não se prende a bens materiais. Isso é muito pouco para o poder dele, para aquilo que ele pode fazer, para aquilo que ele pode conceder, para aquilo que ele pode liberar sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre aquilo que está no seu coração e que muitas vezes tem faltado fé para você de tomar posse dessa palavra de bênção para a sua vida. O milagre do soberano Deus vai muito além de coisas materiais. Deus não se prende a isso. Ele não queria ser o rei das necessidades materiais, mas ele queria ser aquele que amava como ninguém, que podia todas as coisas, que supria qualquer necessidade, que pode curar enfermos, expulsar demônios, que pode agir na vida de qualquer um, independente da situação. Esse é o Senhor a quem nós precisamos desejar seguir. Ao final do dia, os seus discípulos embarcaram para Cafarnaum e durante o percurso enfrentaram ali uma grande tempestade. E já era noite e eles estavam sozinhos em meio a essa tempestade. E Jesus veio ao encontro daqueles homens, dos seus discípulos, caminhando sobre as águas, e fez ali com que a tempestade cessasse.
Jesus é o Senhor da natureza. Ele tem o comando sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Não importa o que tenha acontecido. Às vezes nós olhamos para tudo que nós temos vivido, tantas enfermidades, nós vemos tantas tempestades e maremotos, e tsunami, vendavais e destruições. Quantas famílias hoje lá em Pernambuco, mais de 100, ficaram desabrigadas, soterradas, mortes. E aí a gente olha para tudo isso e pensa, mas como assim? Será que Deus não tem o controle disso? Deus tem o controle de todas as coisas. Nada foge do controle dele. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Precisamos nos lembrar disso, que Ele é soberano. Ele é o Senhor da natureza. E nenhuma folha pode cair de uma árvore sem a permissão dele. A palavra de Deus diz que Ele sabe quantos fios de cabelos tem na nossa cabeça. Somente Ele venceu a lei da gravidade e somente Ele controla as leis da natureza. Aqui nós vemos 3 lições ensinadas hoje, nessa primeira parte. A primeira dela foi: as tempestades fazem parte da vida de um cristão. Meus queridos, se você não tem passado por tempestades, certamente você não está fazendo a vontade de Deus. Se você não tem tido lutas, certamente você não está caminhando ali, lado a lado com o Mestre. Por quê? Porque as tempestades fazem parte da nossa caminhada na fé. Navegar é preciso e a vida é como uma viagem marítima. Por isso é impossível viver sem enfrentar tempestades. É impossível. Aquele que tem Jesus, é impossível viver sem passar por provas, sem passar por tempestades. Irmã Grazi colocando aqui: meu Deus, que seja feita a sua vontade em nossas vidas. Abençoe e guarde o pessoal de Pernambuco, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Oremos por aquelas pessoas que perderam famílias, e não só famílias, perderam tudo. Tem unicamente a roupa do corpo. Então que o Senhor esteja ali mobilizando a outros para estarem socorrendo esses povos. Então, se você não tem passado por tempestade, certamente você está distante do Senhor. Porque a tempestade faz parte do pacote da vida do povo de Deus. Amém? Mas o que é bom pensar? A Bíblia diz que tudo passa, então os tempos difíceis também passam. Virão tempos de refrigério e outros momentos difíceis também, mas é de fé em fé que nós vamos vencendo esses gigantes. Em nome do nosso Filho amado Jesus. Jesus avisou-nos de que neste mundo nós teríamos aflições, sofrimentos, perseguições. As tempestades fazem parte da vida do crente fiel, daquele que decide fazer o certo, daquele que decide seguir a Jesus, obedecer a Ele, se submeter à vontade dEle. Esse é o crente fiel. As tempestades, elas nos perseguem em muitos momentos, mas certamente em Jesus nós encontramos forças para vencer a cada uma delas. Elas são inevitáveis, imprevisíveis, incontroláveis. Os discípulos seguiam as orientações de Jesus e mesmo assim eles passaram por adversidades. E o cristão sofre quando obedece ou quando desobedece a Jesus. Não é porque eu decidi convidar Jesus para entrar na minha vida, para morar em mim, para fazer morada, para ter o domínio da minha vida. Oh, aleluia, agora eu não tenho mais provas. Não. Se eu tenho Jesus, eu passo por provas. Se eu não tenho Jesus, eu passo por provas. Com uma grande diferença: quando eu tenho Jesus, eu sou sustentado por Ele. Ele é aquele que me sustenta nas provas. Ele é aquele que me dá forças para passar pelas provas. E o segundo exemplo que eu quero deixar: nas tempestades, precisamos olhar para Jesus.
principalmente nas tempestades, nós precisamos olhar para Jesus. Os discípulos de Jesus estavam no meio do temporal. Tudo estava aparentemente perdido. Aquele vendaval e aquele barco balançando, imagina o desespero daquele povo, não encontrava solução, não encontrava recursos ali, se sentindo perdido, com um dos piores momentos possíveis ali, talvez vivido por eles, e de repente eles viram Jesus andando por sobre o mar. Meu irmão, minha irmã, meus queridos, se você estiver enfrentando uma tempestade, olhe para Jesus. Volta os seus olhos para Ele, que é o autor e consumador da fé. Não olhe para a terra, não olhe na horizontal. Não olhe para as pessoas, não espere nas pessoas, espere em Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro presente na hora da tribulação. Então é nele que nós devemos esperar. E foi assim que aqueles discípulos fizeram, esperaram no Senhor. Quando os discípulos olharam para Jesus, eles viram que Ele tinha poder para vencer a lei da gravidade. Como assim? Jesus veio andando sobre as águas? Eu nunca vi ninguém, não sei se você já viu alguém andar sobre as águas, eu nunca vi. Então, era alguém especial, de fato, que dominava a lei da gravidade, que tinha comando sobre todas as coisas. E eles observaram que Jesus vinha ao encontro deles. E eles também ouviram a voz de Jesus dizendo: o que é mais importante sou eu, não temas. Olhe para Jesus agora. Ouça a voz de Jesus. Desfrute da presença de Jesus te dizendo: sou eu, minha querida. Sou eu, meu querido, não temas. Eu sou com você. Eu faço forte o fraco. Eu sou aquele que vou estar à frente dessa batalha. Eu é quem vou vencer essa batalha por você. Ouça o Senhor te dizendo isso essa noite. Eu sou com você. Sou eu, não temas. Sou eu que estou aqui ao seu lado. Sou eu que caminho com você. Sou eu que cuido de você. Sou eu que te sustento. Sou eu que supro a sua vida. Sou eu que envio a provisão sobre a sua casa, sobre a sua família. Sou eu que te concedo saúde, por isso você está aqui nesta noite. Sou eu, não temas. É Jesus te dizendo isso. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. As tempestades jamais impedirão de você chegar ao destino estabelecido por Deus. Tenha certeza que nada nem ninguém vai impedir você de chegar ao alvo que Deus traçou para você. Aquilo que o Senhor tem para você, ninguém pode impedir. Nenhuma tempestade vai impedir você de alcançar o alvo que Deus tem estipulado para você. Creia nessa palavra. Deus tem promessas para você e ninguém vai desviar o alvo. E João registra aqui: então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Com Jesus em nossa vida, nós chegaremos certamente ao destino que Deus traçou para cada um de nós. Aleluia! Anime-se, no meio do temporal, Jesus navega conosco. Exatamente ali, no meio do deserto, Jesus se faz presente. E certamente não pereceremos, porque Jesus está conosco. Nos momentos mais difíceis, Jesus está conosco. Ele é aquele que sustenta a nossa mão. Ele é aquele que não nos deixa desistir. Amém? Como a irmã Graça está dizendo, Jesus sempre estará na proa do nosso barco. Aleluias! Não temas, que Ele nos guardará. Glórias a Deus, santo, santo, aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. Nenhum temporal pode impedir um cristão de chegar ao seu destino. Nenhum temporal, por mais que você tenha enfrentado tempestades, terremotos,
situações adversas na sua vida, de enfermidades, de desemprego, de conflitos no casamento, de falta de alimento na sua mesa, eu quero te dizer que nenhum temporal pode impedir aquilo que Deus tem para você, para chegar até você. Tome posse das promessas de Deus para a sua vida, porque elas certamente se cumprirão. Amém? Então, se você tem algo na sua mão, se Deus te concedeu algo, use aquilo para a glória de Deus. Não olhe ao redor. Como? É muito pouco, é só isso, mas agora não dá, mas e como eu vou fazer com essa quantidade tão pequena? Faça simplesmente. Abra o seu coração e deixa Deus ter liberdade de trabalhar em você. Alenice, bem-vinda, querida. Deus abençoe a sua vida. Deixa Deus ter liberdade de agir na sua vida e através dela. E você certamente experimentará dos milagres do Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Na próxima quarta-feira, nós temos algo muito especial ainda para concluir através desta palavra. Continuaremos falando desse tema, como seguir a Jesus. E que você possa estar preocupado com isso. De que forma eu posso ser melhor? Eu posso agradar mais o coração do meu Senhor. Abandonando o quê? Abrindo mão do quê? Especialmente do meu eu. Amém? Vamos agora passar para os nossos pedidos de oração. Temos aqui alguns pedidos e eu quero já neste momento pedir que você não saia, fique conosco agora, vamos orar por essas pessoas. Tem alguns pedidos de pessoas em tratamentos de câncer. Temos o Maurício, Delmiro, a Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Iracema, Silvia, Helena, Antônio, Raquel, André Ferro, Sueli, Ilza, Helena, Cláudia, Fátima e Marileide. São pessoas em tratamento de quimioterapia, em recuperação de cirurgia, retiradas de tumor e ainda dando continuidade ao tratamento. Estou vendo aqui que a irmã Grazi está pedindo oração pelo pai Geraldo e pela família em especial. Tá, então já vou colocar aqui o seu nome, o nome dele, né? Geraldo. Ele vai fazer uma cirurgia no olho, ok? Vamos colocá-lo também aqui em oração. Irmã Lisa teve Covid. Também vamos colocar aqui na nossa lista do Covid, irmã Lisa. Que o Senhor esteja restaurando também a sua saúde, minha amada. Bem, continuando aqui a nossa lista. Os casais, Bruna, esposo, Lúcia, esposo, Michele, esposo, Isabel e esposo, André e Cida, José e Roseli, Pedro e Juliana. Oremos também pela Lia, pelo Léo, Rogério, Celso, João, a avó Damiana, vó Ana, vó Luzia, Oscar, irmã Lindaura e Benedito, Júlio César, irmã Lisa, que aguarda pela cirurgia, Toninha com depressão, Toninha, Maria Helena também depressão, e a Mariana com depressão e ansiedade. Que Deus possa também visitá-las. Irmã Elvira, que também está em recuperação do joelho, a Ana, também a sua nora, que está em recuperação também do joelho, que Deus possa visitá-la. A Lia, problema de saúde, outra Lia, o Pedro, a Antonella, o Ângelo, o Adão, por portas de emprego, a Roseli, o Gabriel, a Camila, o Wagner, a Adriana.
também por recuperação de cirurgia, a Neiva, o Luiz Henrique, o Davi, Juliana Jardim, Juliana que está morando nos Estados Unidos com família, ela, o esposo e 3 filhos, que Deus possa estar abençoando a vida dela ricamente. Ela tem abençoado a obra de Deus, inclusive aqui conosco, tem abençoado a casa do Senhor, que Deus possa estar derramando também bênçãos sem medida sobre essa família, que está tão longe de nós, mas tão perto ao mesmo tempo. E o Geraldo, que é o pai da irmã Grazi, que Deus possa tomar também essa cirurgia, colocando a mão dele, que seja o Senhor a operar. Irmã Lisa também pedindo pela saúde da cunhada Denise, mas não é Covid não, né, irmã? Denise. Deus possa visitá-la também. Bem-vinda, irmã Silvana Dias. Bom tê-la aqui conosco, minha amada. E estamos aqui com algumas pessoas na lista do Covid. A Bruna, o Eduardo, o Arthur e o Pedro. Então, a Bruna, a mãe, e o pai e os 2 filhos com Covid. Também a irmã Cida, aqui da nossa igreja, com Covid, em tratamento, em recuperação. Sim, irmã Lisa, eu vi aqui, AVC. Então, que Deus possa estar também visitando a essas pessoas. A Bruna, Eduardo, Arthur, Pedro, irmã Lisa e Cida. E algumas pessoas também com dengue, como a Thaís e a sua mãe, a Maria, em recuperação da dengue. Vamos orar nesse momento que o Senhor Deus possa visitar a cada uma dessas vidas e entrar com provisão sobre a necessidade de cada um. Irmã Maria, meu irmão Cleiton, no tratamento de câncer. Ok. Cleiton. Maria Aparecida, eu creio que é de Cabo Frio, né? Amém. Vamos orar então, queridos. Convido você a interceder por essas vidas. Ó Senhor, nós entramos ainda diante da sua nobre presença, Pai. Colocamos diante do Senhor, ó Senhor amado, cada uma dessas causas aqui representadas. Cada nome, Senhor, aqui dessa lista. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um deles, Pai. O Senhor conhece as dores, as limitações, o sofrimento, muitas vezes o abatimento por conta da dor, do sofrimento, a falta de ânimo, a falta de fé, às vezes até, a falta de energia para continuar a lutar. Ó Deus, eu te peço, Pai, por cada uma dessas vidas, por cada causa aqui, que o Senhor visite, Deus poderoso, a cada uma delas. Que o Senhor alcance a necessidade de cada um, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, com o seu toque, porque o Senhor é o médico dos médicos, é o Deus do impossível, Pai. E só o Senhor pode agir onde ninguém pode. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha passando o teu óleo agora sarador, restaurador, o teu bálsamo da cura sobre cada uma dessas vidas, Pai. E que haja testemunhos do seu milagre, como tantos outros que nós já pudemos testemunhar aqui. Que a boa mão do Senhor possa alcançar a cada uma dessas vidas, meu Pai. Cada um que está em tratamento, cada um com as suas dificuldades, com as suas diferenças, com as suas lutas, com os seus desafios, mas que possamos nos lembrar sempre que o Senhor continua sendo Deus, o Deus soberano, o Deus da provisão, o Deus do milagre, o Deus do impossível, o Altíssimo, o El Shaddai, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, nós cremos no seu milagre, no seu agir. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, restaurando essas vidas, curando, Senhor, a cada uma delas, agindo segundo a sua vontade, Pai. Oramos ainda, Deus amado, por aquele povo do Pernambuco que tem passado por grandes dificuldades ali, por conta das chuvas, que perderam as suas casas,
mas que perderam principalmente os seus queridos. Ó Deus, que o Senhor venha fortalecendo essas vidas ali, trazendo recursos, Senhor, para suprir aqueles que necessitam, Senhor, de um teto, de um alimento, de um agasalho. Meu Deus, entra com provisão sobre a vida de cada um deles, Pai. Te pedimos, Espírito Santo, visita o estado de Pernambuco, meu Deus. Que o Senhor venha pondo a sua mão sobre aquele povo, Pai. Em nome de Jesus, por toda a nossa nação, oramos agradecidos, Senhor. Toma a nossa nação, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha tomar os governantes da nossa nação, que o Senhor venha dirigindo a nossa nação, Pai. Concede sabedoria àqueles que estão na direção, àqueles que estão representando o nosso país, Pai. A sua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor é o Senhor do nosso país. Estamos aqui, Senhor, junto, ó Pai querido, da nossa bandeira aqui do nosso país. Nós abençoamos o nosso país. Senhor, nós declaramos que o nosso Brasil é do Senhor. O Senhor é aquele que tem o governo da nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor vá tocando agora, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de enfermidade, toda ação de uma possível onda de Covid. Em nome de Jesus, Pai, caia por terra agora todo o nível de enfermidade, também sobre a dengue, sobre a hepatite que tem assolado muitas crianças. Eu peço em nome de Jesus, Pai, coloque a sua mão sobre o nosso país. Age, Senhor, sobre a nossa nação. Também eu te peço pelos povos e nações, que o Senhor venha, Senhor, alcançando a cada um, Pai, e suprindo, Senhor, também sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Tem misericórdia, Senhor, daquele povo, daquelas mulheres e crianças e famílias inteiras ali em desespero, Pai. Que a boa mão do Senhor alcance a cada um. Oramos ainda agradecidos a Ti por cada família que está conosco. Eu peço, Deus poderoso, visita o lar desses queridos agora, Pai. Ó Deus, daquele que tem faltado pão, que o Senhor venha com provisão, abrindo portas de emprego, meu Deus, curando aqueles que estão enfermos, trazendo paz, unidade dentro dos lares. Eu te peço, Deus poderoso, alcança, Senhor, a cada um desses queridos que estão conosco na igreja, que estão conosco, ó Deus amado, nas suas casas, no seu local de trabalho, onde quer que estejam, que a boa mão do Senhor os alcance, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a graça do Senhor e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa, no nome precioso do Senhor. Assim eu oro e agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero fazer um convite para você. Nós estamos aqui com o nosso culto às 9 horas da manhã, aos domingos, no bairro Copperlotes, o culto da família, aos domingos, 9 horas, e o nosso culto de escola bíblica, às quartas, 7h30 da noite, 19h30. Estaremos também no dia 11 com o nosso evento de casais, um jantar para casais. Vai ser um tempo muito especial. E você está convidado, tem ali na página do Face, se você quiser fazer contato conosco e se inscrever, dê de presente para sua esposa, para o seu esposo, venha se reunir conosco no dia 11, vai ser um lugar muito bom e um tempo muito especial. Palavra de Deus, tempo de comunhão, um tempo abençoado. Amém? Deus abençoe e guarde você e a sua casa. Obrigada por estarem conosco.